Pessoal, tudo bem? Eu preparei aqui agora é, o top 7, né? Top 7 que mais cai no Revalida, né? As 7 síndromes cardiovasculares principais, né? Que mais são cobradas no Revalida. A primeira é a síndrome coronariana aguda com supra, né? Segunda é a síndrome coronariana aguda sem a supra. Terceira é a insuficiência cardíaca descompensada. Quarta, fibrilação atrial. Quinta, edema agudo de pulmão. Sexta, emergência hipertensiva. E a sétima, nada mais é que a famosa TEP, né? Que é a tromboembolia pulmonar. Então vamos falar agora sobre cada uma delas. Então vamos aqui, né? Eu preparei um caso clínico e aí depois eu vou explicar a síndrome de uma maneira assim bem rápida e bem clara. Então, caso 1, síndrome coronariana aguda com supra. Quadro clínico para prova. Homem de 58 anos, hipertensão arterial sistêmica e tabagista. Paciente fuma. Dor torácica opressiva intensa há mais de 40 minutos. E essa dor, ela irradia para o braço esquerdo, ok? Sudorese fria, náuseas, né? Então, vou fazer o que? Eu vou ali pedir um eletro para esse cidadão, né? E aí, esse eletro, ele vem com supra de ST em D2, D3 e AVF. E aí, o que é? Síndrome coronariana aguda com supra. As siglas é SCA7, para você lembrar. SCA-7. Então, SCA7 é a síndrome coronariana aguda com supra. A síndrome SCA7 é nada mais é infarto, né, com a supra de ST. O que mata primeiro nesse paciente? Arritmia maligna, né? Choque cardiogênico ou a necrose, né, do miocárdio, miocárdica progressiva. Qual vai ser o nível de atenção deste paciente? Esse paciente, ele é UPA hospital, que né, com hemodinâmica. Não tem como tratar esse paciente na atenção primária, né? Ele não fica em observação. A gente não tem que pedir exames para confirmar, né? Como eu li ali o eletrocardiograma, isso é depois, mas a gente não tem que pedir exames para confirmar. Não, você já tem que se ligar, né? Se você estiver na atenção primária, você já tem que encaminhar esse paciente para um hospital com hemodinâmica, ok? Conduta imediata na fase aguda. Eu já vou na hora ali, né? Iniciar com antiplaquetários na hora, que é o AS, né? AS, lembrando que são as siglas, ácido acetilsaciclino, ok? Eu vou dar, né, esse ácido para o paciente via oral, ó. Colocou aqui na boca, mastigou. E eu vou prescrever, né, AS 300 miligramas via oral, agora. O paciente chegou já, vou prescrever a AS 300, abre a boca, linguinha, pá, tá. E tem que mastigar. Aí, beleza. Também temos o clopidogrel. O clopidogrel, né, 300 miligramas
via oral, né? Que é para ataque. Aí eu vou prescrever clopidogrel 300 miligramas via oral agora, ok? Não tem como, pode esperar não, pode esperar não. E a anticoagulação, né? A anticoagulação é a heparina não fracionada, né? EV, mas isso é conforme o protocolo hospitalar, né? Analgesia, eu também vou iniciar uma analgesia nesse paciente, e o controle, né, adjuvante. Morfina, se o paciente ele tá com uma dor intensa, né, eu vou já morfina nele, né, prescrição de morfina, 2 mg, revescedor, ok? E a reperfusão, né, o coração agradece. Angioplastia primária, preferencial. A trombólise, né? Se não houver hemodinâmica disponível em tempo adequado, ok? Então, reperfusão, lembre, coração agradece. Angioplastia primária preferencial. Ou trombólise, se não houver hemodinâmica disponível em tempo adequado. Quais são as pegadinhas que mais caem nas provas do Revalida? Ah, você tem que esperar a troponina. Não, você não tem que esperar nada, ok? Nada de esperar. Ou, ai, trata como angina. Esquece, né? Vamos mandar esse paciente para casa? Claro que não, gente. Você não vai mandar esse paciente para casa. Ou analgésico isolado. Não, esquece. Isso sempre tá lá para nos confundir. Não, esquece tudo isso, ó. X, vermelho. E o mantra final, para que a gente lembre, né? Então, supra, né? Igual a AS mais clopidogrel mais correr contra o tempo. A gente não tem tempo, ok? E vamos para o próximo caso agora, né? Vamos aqui para o próximo caso, que é a insuficiência cardíaca descompensada, siglas ICD, insuficiência cardíaca descompensada. Qual vai ser o quadro clínico desse paciente para a prova? É um exemplo, um homem de 68 anos, ele chega com um histórico de hipertensão arterial sistêmica, mais IAM prévio, né, infarto agudo do miocárdio prévio. Ele chega na UPA ali com uma dispneia intensa, né? É uma ortopneia, né, ele não consegue se deitar, né? Ele vai ter uma tosse, uma expectoração assim espumosa, sabe? E ele também vai ter os estertores crepitantes bilaterais e o edema, né, em membros inferiores. E aí, né, síndrome, né, insuficiência cardíaca descompensada, perfil congesto. Vou pensar o que mata primeiro: edema agudo do pulmão, hipoxia e o choque cardiogênico. Quais são os níveis de atenção, né? Raciocínio do SUS. Eu não devo pedir exame antes, ok? Não é confirmar um diagnóstico, né? A conduta imediata na UPA é a oxigenoterapia, né? Catéter nasal com máscara,
e, e oxigênio, né? Para manter a saturação maior que 94. E aí aqui a medicação, né? Que seria o furosemida, 40 miligramas. EV agora. Não espera, tá bom? Agora. Paciente chegou agora. Se a PA dele tá muito elevada, o que eu vou fazer? Nitroglicerina, EV, ok? Nitroglicerina, EV, se a pressão arterial sistêmica estiver maior que 140, ok? Beleza, eu estabilizei aquele paciente. Após a estabilização desse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou investigar a causa, né? Que daí seria na UPA, no hospital, ok? Então, após isso, quais são os exames que eu devo solicitar, né? Eu vou solicitar o BNP, né? Ou NT, ProBNT, né? Marcador de DIC. Eu vou solicitar troponina, né? Para descartar se tem SCA associada. E eu vou também pedir o raio-x do tórax desse paciente, né? Para ver se não tem uma congestão pulmonar, uma cardiomegalia, enfim. E o eletro, né? O eletrocardiograma, se não tem uma isquemia, né? FA, enfim. E a função renal de eletrolitos, ok? Antes de ajustar, né, diurético. Sempre lembre. E o hospital, né? O hospital vai ser aquele o ajuste terapêutica, se baixo débito, se ou choque, né? Aí é o que? É a do butamina EV em bomba de infusão, né? A APS, né? É alta e controle, né? Pós-alta e controle crônico, tratamento de manutenção, né? Eu vou prosseguir, né? A manutenção daquele paciente com analapril. Analapril 5 a 20 mg, via oral 12 em 12 horas. Furosemida, via oral conforme a congestão deste paciente. E as pegadinhas que podem cair, né? Ai, pedir eco antes de tratar. Esquece, né? Não dá diurético para esse paciente. E esquece, né? Tratar como pneumonia. Isso cai muito em prova, mas não tem nada a ver, né? Ignorar a pressão arterial. Bem óbvio que não, né? Espero que não pode cair nessas pegadinhas. E o mantra final, pulmão molhado, trata primeiro e investiga depois. E agora vamos para a próxima, que o 4, né? Fibrilação atrial, FA, siglas FA. Quadro clínico aqui para a prova. Uma mulher de 70 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2. Ela chega na UPA, você tá ali de boa na UPA, ela chega com palpitação irregular, né? Ela vai ter aquela dispneia leve, vai sentir tontura, o pulso dela vai estar irregular, né? Vai estar irregular, né? Irregularmente irregular. Que mais que essa paciente vai apresentar? É isso, né? Palpitação, dispneia leve, tontura
e o pulso com irregularidade. Qual exame eu vou solicitar, né? Solicitei o eletrocardiograma para essa paciente. O que eu vou ver ali? Vai ter a ausência da onda P. O QRS ele vai estar estreito, né? E vai ter ali um ritmo irregular. Então, a síndrome nada mais é fibrilação atrial. O que vai matar primeiro? O que eu vou olhar ali que vai matar primeiro? O que pode matar primeiro o paciente ali com esses sintomas dessa síndrome? Que pode matar primeiro é o AVC, cardioembólico, né? E a taquiocardiomiopatía, né? CFA rápida. Níveis de atenção, raciocínio do SUS. UPA. Primeiro passo. Estabilidade hemodinâmica. Ok? PA. Ok. Sem choque. Sem dor isquêmica grave. FA. Estável. Top, né? Beleza, o paciente tá ali, a gente deixou ele já numa estabilidade hemodinâmica. Conduta imediata na UPA, FA estável, né? O objetivo, qual é o meu objetivo aqui? É controlar a frequência, né? Não é reverter o ritmo. Então, eu vou entrar ali com o metropolol, 2,5 a 5 mg V lento, ou de 25 a 50 mg via oral. E o metoprolol é sempre ali a primeira escolha. 25 mg via oral, se for ele, né, via oral, 25 mg de 12 em 12 horas. E aí, se esse paciente ele tem contraindicações para o beta bloqueador, o que eu irei fazer? Graças a Deus tem outra medicação, né? Que é a digoxina. Então, irei entrar com a digoxina 0,25 mg via oral ao dia. Ok? Beleza. Depois que eu controlei, depois de controlar essa frequência, aí eu vou entrar ali mais a fundo e começar a investigar, certo? Quais os exames devem ser solicitados para esse paciente? Eletrocardiograma, né, que já tá feito. Aí eu tenho que pedir também TSH. Por quê? Porque o TSH eu posso descartar se for uma causa tiroidiana, né? Se o problema tá lá na tireoide. E eu também vou solicitar os eletrolitos, né? Cálcio, magnésio e o raio-x do tórax. Já o ecocardiograma, ele não é assim urgente, né? E a prevenção? Como eu vou fazer a prevenção de AVC na APS, no hospital? Como? Eu vou maior ou igual a 2, né? Na verdade, aliás, eu vou avaliar o Chades-Vasques. Ah, essa palavra. Eu vou avaliar o Chades-Vasques, e aí, se nesta avaliação estiver maior ou igual a 2, eu vou anticoagular esse paciente. Ok? Anticoagular. Varfarina, né? Ali no SUS oferece. E aí, essa dose, ela tem que ser ajustada no INR.
né? Varfarina via oral, alvo INR, de 2 a 3, ok? Pegadinhas que podem cair na prova. Cardio, versão IFA estável. Pedir eco antes de tratar, ok? Ignorar a anticoagulação, confundir com extrasístole. Então, nada disso. Esquece, tá? Ó, X vermelho. Isso não existe, tá? Eles fazem a pegadinha pra gente cair e errar. Repetindo, pegadinhas no Revalida, cardioversão em FA estável. Esquece. Pedir eco antes de tratar. Não, né? Não. Ignorar a anticoagulação? Óbvio que não. E confundir com extrasístole? Esquece, esquece. Tá? Xizinho aqui, ó, vermelho, nisso. E o mantra final aqui, para ficar gravado na nossa cabecinha, é FA mata, pelo trombo, não pelo ritmo. O próximo aqui é mais um que despenca na prova, né? Se a gente vacilar. Próximo caso, né? 5. Edema agudo de pulmão. EAP, siglas. Quadro clínico. Homem de 72 anos, com hipertensão arterial sistema já antiga, né? Má adesão à medicação. Ele chega na UPA com uma dispneia súbita, intensa, com a sensação de sufocamento, né? Vai relatar tudo isso. Ele vai ter aquela tosse com uma espuma rósea, meio, sabe? Vocês sabem como é. Ele vai ter aquela espuma rósea, rosácea, não sei como que se diz, enfim, rosa bebê. Ele vai ter os estertores crepitantes difusos, né? A pressão arterial dele, a PA, vai estar entre 190, 110, 190 por 110. A síndrome, como falamos anteriormente, é o edema agudo de pulmão cardiogênico. O que pode matar primeiro esse paciente? Hipoxia grave, insuficiência respiratória. Nível de atenção, raciocínio do SUS. UPA, primeiro passo, estabilizar. Não tenho que esperar raio-x. Não tenho que confundir com pneumonia, ok? Então, eu tenho que estabilizar. Você é o médico da UPA, chegou o paciente. O que você tem que fazer? Primeiro passo, tem que estabilizar ele, ok? Não tem que esperar um raio-x para. Não, esquece. Estabilizou. Primeira coisa, estabilizar. E aí, ó, e a conduta imediata, né? Para isso é a oxigenoterapia, a máscara com reservatório de O2 para manter a saturação dele ali maior que 94%, né? Furosemida, 40 miligramas, EV agora, tá? Não é para ontem. Furosemida EV agora, 40 miligramas. Se a PA dele estiver elevada, o que eu vou fazer? Nitroglicerina, EV, nitroglicerina, caso a pressão arterial sistêmica tiver maior que 140, nitroglicerina, EV, ok? Se ali há uma ansiedade intensa, o paciente está muito ansioso, o que eu vou fazer? Morfina. Morfina, 2 mg EV, ok? Beleza, estabilizei esse paciente. Após a estabilização, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que. O paciente está bem ali, não vai morrer, né? Não está ali dentro dos riscos de morte. Aí eu vou
investigar a causa, o que está acontecendo, né? Então, aí eu vou os exames indicados, quais são raio-x do tórax. Aí sim eu solicito o raio-x do tórax, tá? Depois que eu estabilizei esse paciente, não esqueça. Então, aí eu vou pedir um raio-x do tórax. Eu vou pedir um eletrocardiograma, né, para descartar IAM, FA. Eu vou pedir troponina, BNP, ou NT-proBNP. E a função renal, eletrolitos, né? E aí, hospital, caso for grave, hospital, né? Considerar VNI, que significa ventilação não invasiva. Aí, se for um paciente refratário, UTI, né? UTI. Pegadinhas que costumam fazer. Tratar como pneumonia. Não, tá? Soro venoso. Never. Morfina isolada. No. Pedir raio-x antes de agir. Óbvio que não. Você tem que estabilizar ele, né? Porque não adianta você ficar ali. Ah, eu vou pedir um raio-x, esperar e o paciente morre aí. Aí o raio-x, quando o raio-x, o resultado do exame chegar, o paciente já tá lá na terceira dimensão. Mantra final. Espuma rosea mais estertor é igual a EAP, até que prova em contrário, ok? Então, espuma rosea mais estertores EAP, até que se prove o contrário. Próximo. Emergência hipertensiva, caso 6. Quadro clínico. Homem, 60 anos, com hipertensão arterial sistêmica, né? Já conhecida, mas o paciente abandonou o tratamento, né? Medicamentoso. Isso acontece bastante, né? Então, você tá ali na UPA de boinha, aí chega o paciente, o APA de 220 por 130, 22 por 13. Aquela dor de cabeça matando, você fala é intensa, né? Dispneia, confusão mental. E aí? É uma síndrome, né, de emergência hipertensiva. Por quê? Porque a PA dele tá muito alta, né? E aí, mais lesão de órgão-alvo. Então, o que pode matar primeiro ali? Ele pode ter um AVC hemorrágico a qualquer momento, ou uma IAP, né, uma dissecção da aorta. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aliás, vamos falar primeiro dos níveis de atenção. UPA, hospital, né? É ali, tem que ser UPA e hospital. Esse paciente, ele não se trata em APS, né? Porque não é uma urgência simples, né? Precisa de suporte para esse paciente. Então, a conduta imediata, né, na UPA, eu vou induzir a PA desse paciente de forma controlada, EV, né? Ali a gente vai, né, entrar com o nitroprussiato de sódio, EV em bomba, né? Em bomba de fusão. Ou se EAP ou SCA, SCA, né?
já vai ser nitroglicerina, EV. Ok, estabilizei. Após a estabilização, aí eu vou encher esse paciente de exame. Aí eu vou tentar descobrir a causa, ok? Porque, como falamos anteriormente, não adianta você ir lá enquanto está descobrindo a causa, o paciente foi, né? Então, os exames após estabilização deste paciente, irei solicitar os exames. E quais são esses exames? TC de crânio, né? Se déficit neurológico, raio-x do tórax, eletrocardiograma, função renal mais eletrolitos, ok? Pegadinhas que podem cair na prova. Pode estar lá o caso clínico perfeito, mas aí eles colocam lá captopril via oral. Não, né? Baixar a PA rápido demais, também não pode isso, né? Tratar esse paciente com uma urgência simples, não, gente, não, isso não existe, ok? Então, o mantra aqui, né, por eu revalida, PA alta mais órgão lesado é igual a droga na veia, ok? Vamos para o próximo, que é a tromboembolia pulmonar, mais conhecida como TEP. Quadro clínico deste paciente. Você tá lá de boinha, aí chega uma mulher de 45 anos, né? Ela faz uso de anticoncepcional. Ela teve uma viagem longa, recente, ficou muito tempo ali sentada, sem se movimentar. Foi lá para Amazonas, foi lá para, enfim. Aí ela chega, ela fala que ela fez uma viagem muito longa e após ela teve uma dispneia súbita, né? Ela tá com uma dor torácica, né? Ventilatório dependente. Ela tem taquicardia, né? E tá saturando baixo, né? Então a síndrome nada mais é que tromboembolia pulmonar. O que pode matar primeiro esta paciente, né? Choque obstrutivo ou hipoxia grave, né? Níveis de atenção, UPA, hospital, ok? Conduta inicial na UPA. Estou na UPA. Chegou essa mulher de 45 anos, pós-viagem, toma anticoncepcional. Então, o que eu vou fazer? Oxigenoterapia, né? Tem que manter a saturação dela maior que 94%. Aí eu já vou ali, né, com a enoxaparina, né? Uma mg, 12 em 12. E beleza, estabilizei a moça, né? Estabilizei a paciente. Após esta paciente estar estabilizada, nunca se esqueça, estabilizou, aí sim, bom, vou confirmar. Aí começa, né, solicitação de exames. Quais exames irei solicitar? Eu vou solicitar, né, qual é o padrão ouro? Exame para esta paciente padrão ouro. Qual é? É a anjo, né? TC de tórax, é o padrão ouro. Dedímero, né? Se baixa a probabilidade. E o eletrocardiograma, né? Taquicardia, S1, Q3, T3, às vezes.
Aí, ok. A continuidade desta paciente vai ser na APS Hospital. Anticoagulação prolongada. No SUS, né, é a varfarina, né, com INR de 2 a 3. Quais são as pegadinhas que eles colocam na prova para nos confundir? Pegadinha do Revalida. Esperar o exame para anticoagular se autossuspeita. Never, never. Confundir com crise de ansiedade. Gente, não dá, né? Dar alta precoce. Não. Se dá alta, o paciente vai morrer em casa. Mantra. Falta de ar súbita. Sem pulmão sujo. Pense em TEP. Aí aqui um fechamento final, né? De cardio, revalida. Outro mantra, né? Mantra supremo que eu fiz aqui para vocês. Síndrome certa, traço. Nível certo, traço. Estabiliza, traço. Examina, traço. Trata. Ok?